Incrível! Não dá nem para acreditar. Oi! Engraçado, quando o assunto é computador, a gente só quer saber das últimas novidades, do que está sendo lançado, do que a gente vai usar daqui a 1 ou 2 anos. Essa máquina, por exemplo, esse computador é o que existe de mais moderno atualmente. Agora, você já se perguntou quando é que essa história começa realmente? Década de 60? 70? Início do século? Antes. Pode pensar. É ainda muito antes do que você pode imaginar. As primeiras máquinas de computar começam lá no século XVI. Isso mesmo, século XVI. E é sobre isso que vamos falar hoje. A história do computador. Século XVI. O escocês John Napier inventa as tabelas de multiplicação gravadas em bastão. Em seguida, Wilhelm Schicker constrói a primeira máquina de calcular. Os registros se perdem e assim, Blaise Pascal é considerado por muitos anos como o inventor da primeira máquina calculadora. O projeto de Pascal é aprimorado pelo matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz. Por volta do século XVIII, todas essas máquinas já existem, mas ainda não são consideradas computadores de uso geral, pois não são programáveis. A ideia de programar uma máquina começa com as máquinas de tecer. É isso mesmo, os tecelões precisavam que as máquinas produzissem padrões de cores diferentes. Então, no século XVIII, é criada uma forma de representar os padrões em cartões de papel furado. Em 1801, Joseph-Marie Jacquard inventa um tear mecânico com uma leitora automática de cartões. A ideia de Jacquard inspira a Charles Babbage a desenvolver uma máquina de tecer números, uma máquina de calcular onde a forma de calcular pudesse ser controlada por cartões. Babbage então cria uma máquina mais complexa, o calculador analítico, extremamente semelhante ao computador atual. Babbage também tenta criar a primeira máquina de impressão, que deveria imprimir os resultados dos cálculos contidos nos registradores. O cientista não consegue completar a máquina no prazo determinado e assim não recebe mais recursos para ir adiante. Junto com Babbage, Ada Augusta Lovelace, a primeira programadora da história, projeta e explica os programas para a máquina. Ada Lovelace e Charles Babbage estão avançados demais para o seu tempo, tanto que até a década de 1940 não surge nada parecido com o computador analítico. Até esse momento são construídas máquinas mecânicas de somar e algumas máquinas que têm como inspiração a calculadora diferencial de Babbage. O próximo avanço dos computadores tem a assinatura de Herman Hollerith. No século XIX, o americano Hollerith inventa uma máquina capaz de processar dados baseada na separação de cartões perfurados. A máquina de Hollerith é utilizada para auxiliar no censo de 1890 e se torna a pioneira a utilizar a eletricidade na separação, contagem e tabulação dos cartões. Em 1911, duas novas empresas se juntam à empresa de Herman Hollerith e formam a CTR, Computing Tabulating Recording. 3 anos depois, o líder industrial Thomas J. Watson assume a presidência da empresa. Em 1924, a CTR muda de nome e passa a se chamar IBM, International Business Machines.
Thomas J. Watson vai usar as invenções e inovações de Hollerith como base para fabricar as primeiras máquinas de processamento de dados criadas pela IBM. Em 1936, o primeiro computador eletromecânico é construído por Conrad Zuse. Mas é na Segunda Guerra Mundial que realmente surgem os computadores atuais. A Marinha Americana, em conjunto com a Universidade de Harvard, desenvolve o computador Harvard Mark I, com base no calculador analítico de Babbage. Ao mesmo tempo, o Exército Americano desenvolve secretamente um projeto semelhante. O resultado, Electronic Numerical Integrator and Calculator, ENIAC, primeiro computador a válvulas, capaz de fazer 500 multiplicações por segundo. Década de 30? O matemático John von Neumann, um dos inventores do ENIAC, propõe a ideia que transforma os calculadores eletrônicos em cérebros eletrônicos, modelar a arquitetura do computador segundo o sistema nervoso central. Para isso é preciso, primeiro, codificar as instruções de uma forma possível de ser armazenada na memória do computador. Segundo, armazenar as instruções na memória, bem como toda e qualquer informação necessária à execução da tarefa. E terceiro, quando processar o programa, buscar as instruções diretamente na memória, ao invés de ler um novo cartão perfurado a cada passo. Este é o conceito de programa armazenado, cujas principais vantagens são rapidez, versatilidade e automodificação. Assim, o computador programável que conhecemos hoje, onde o programa e os dados estão armazenados na memória, ficou conhecido como arquitetura de von Neumann. Até o final dos anos 70, os mainframes reinam nas grandes empresas e bancos. Apenas estas corporações conseguem investir milhões de dólares para tornar alguns processos internos e o fluxo de informações mais eficazes. Segundo o Computer History Museum, o primeiro computador pessoal é o Kenbach I, lançado em 1971, projetado para uso educativo. Em 75, surge o Altair 8800. Vendido como um kit de montar na revista Popular Electronics, o computador supera todas as expectativas de venda. Anos 70. Vamos ver. 1976. A dupla de jovens Steve Jobs e Steve Wozniak funda uma empresa que mudaria o rumo da informática, a Apple. Em 77 é lançado o primeiro microcomputador como conhecemos hoje, o Apple II. O equipamento já vem montado com teclado integrado e é capaz de gerar gráficos coloridos. Parte da linguagem de programação do Apple II havia sido feita pela Microsoft, uma variação do BASIC para o Apple II. As vendas chegam a 2,5 milhões de dólares no primeiro ano de comercialização. Hoje, o mundo se comunica e se movimenta através das redes de computadores. Grandes empresas, multinacionais, universidades, bancos, aeroportos, hospitais. O computador transformou a dinâmica de trabalho e de relacionamento social. O que acharam? Incrível, não é mesmo? Imagine que daqui a alguns anos, essa máquina vai sair daqui diretamente para o museu. A história do computador é uma história que atropela o tempo. Até a próxima. Tchau!